Olá, bom dia. Mais uma quarta-feira, mais uma manhã de frio aqui. É um prazer estar aqui de novo, é um prazer poder compartilhar com vocês mais algum conhecimento. E esse trabalho me dá é muito gratificante, né? Acho que essa é a palavra, né? Ver se eu acerto. Eu tenho tentado dar um jeito aqui em algumas coisas que eu tenho percebido que não tem corrido bem. Então, hoje, no nosso terceiro episódio, né, da nossa live, onde nós estamos aqui a falar das nossas dores de crescimento, das coisas que nós temos que nos libertar e transformar em nós para que nós consigamos voar, mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, mudar nossos planos, realizar sonhos, não é? Então, essa transformação, ela tem que vir sempre da identificação, primeiro da identificação das nossas dores, tá? E a partir daí, então, da nossa intervenção, do movimento, não é? Só relembrando que nós tivemos no nosso primeiro episódio, nós falamos da insegurança, né? De como ela também é paralisante, da falta de amor próprio, como ele nos impede de realizar, né, o nosso propósito, a nossa missão. E hoje nós vamos falar do medo da crítica, tá bem? Eu gostaria de saber, oi, a Beatriz já está aqui, olá Beatriz, Luana. Eu gostaria que vocês pudessem me dizer se está tudo bem. Som, vocês estão me ouvindo? A imagem. Então, eu tenho tentado ajustar aqui algumas coisas, mas se vocês puderem me dar um ok aqui para a gente seguir em frente, eu estar mais segura de que não vou ter problema com a gravação, eu fico aqui mais tranquila. Tá? Eu, enquanto vocês me dão aí esse retorno, eu vou explicar aqui a estrutura da nossa live. Na última eu me estendi um pouco, porque eu fui. Muito obrigada, Luna. Olha, a Luna está fazendo aqui um comentário, eu vou ler no final, tá bom? E olha, façam perguntas, deixem opiniões, tudo é enriquecedor, não é? Esse trabalho é para vocês, por vocês. E se vocês cooperarem, se vocês direcionarem, fica muito mais fácil. Eu estou falando das dores que eu já senti, das dores que eu conheço, mas provavelmente existem muitas mulheres com dores diferentes, com dores que estão impedindo, né, o seu crescimento, impedindo o seu desenvolvimento, e é muito bom que eu tenha esse conteúdo, que eu consiga acessar, né, essa necessidade, tá bom? E isso era o que eu ia dizer agora, não é? A estrutura da nossa live, em primeira instância, é 30 minutos, se eu conseguir falar só 30 minutos. Depois são 10 minutos para comentários, perguntas e respostas, não é? Se eu perceber que não está a entrar, olha, eu encerro. Então, por isso, ao longo das lives, vão aí colocando, né, as perguntas, naquilo que eu não fui muito clara, naquilo que não ficou muito explícito para vocês, não é? Com esse tema de hoje, eu espero que vocês tenham a oportunidade de crescimento pessoal e profissional além e acima de receberem essas críticas como algo negativo, tá? Porque ao longo da live vocês vão entender que a crítica externa, a crítica dos outros, elas têm um ponto positivo e você pode transformar isso como um benefício para você. Tudo vai depender de como você as interpreta, tá? Para quem não me conhece, essa live vai ficar gravada, então eu espero que depois outras pessoas também a assistam.
E então, para quem não me conhece, meu nome é Marlene Canzelato, eu sou psicóloga, sou mestre, treinadora, coach em inteligência emocional, sou formada em programação neurolinguística, em coaching psicológico, eu sou formadora e mentora de mulheres comuns, ok? Comuns como eu. Eu, eu tenho visto na gravação, e aqui eu quero fazer uma correção, que é assim, na verdade, uma explicação. É que às vezes, eu tenho que levantar muito aqui a minha cabeça, porque se eu ficar olhando diretamente, gente, eu vejo tudo embaçado ou embaciada, como preferir, em português de Portugal ou do Brasil, mas eu vejo tudo meio, sabe? A minha lente, ela tem três graduações diferentes, né? Então, se eu quero ver com claridade, eu tenho que fazer assim, ó, para eu poder ver com claridade. No meio, fica meio embaciado. E se eu fizer assim, então, acabou. Não vejo nada. Já tentei aqui corrigir, mas a melhor coisa que eu faço é explicar para que vocês entendam, tá? Porque eu tentei outras soluções aqui, não foi possível. Então, apresentando o tema do episódio, né? Que é a crítica, o medo, né, da crítica e do julgamento. Fica entendido que quando a gente fala crítica, a gente está a falar também da crítica e do julgamento. Por quê? Primeiro eu imagino que sou julgada e depois que a crítica vem desse julgamento. Então, na verdade, eles são um combo. Não tem o medo da crítica se eu não tiver medo do julgamento. São duas coisas que estão ali unidas. E ele é mais comum do que nós imaginamos, mas também pode ser um dos maiores bloqueios para a nossa liberdade, porque se eu tenho medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, eu não vou agir, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas se preocupam com qualquer imperfeição que vá aparecer, seja ela física, seja ela a nível cognitivo ou a nível de conhecimento. Nós estamos sempre muito preocupadas com a nossa imagem, com aquilo que vai transparecer, daquilo que nós vamos passar para as outras pessoas, né? As redes sociais têm sido um problema muito grave com relação a isso, não só para nós mulheres, como também para os jovens. Tá? Então, nós hoje vamos entender de onde vem esse medo, como ele afeta as nossas decisões, principalmente, como superá-lo e o que vai nos ajudar a dar esse passo rumo a uma versão melhor de nós, né? Então, para entender o que é esse medo, né? Ele é uma ocorrência emocional. Ele surge da preocupação de como as outras pessoas percebem, de como elas avaliam, de como elas reagem às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas escolhas, tá? Esse medo, ele trata-se de uma barreira psicológica, tá? Que pode limitar o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, tá? Ele surge do nosso desejo humano de ter felicidade, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma classe. Muitas vezes ele é potencializado pela necessidade de agradar os outros, de evitar conflitos. Então as pessoas abandonam as suas opiniões, as suas posturas, né, diante de determinadas situações. E ele é alimentado por experiências negativas passadas, críticas destrutivas, rejeições. E aí o medo de reviver essas situações faz com que a gente fique bloqueada. E como? Pode aparecer a procrastinação, mas é aquela procrastinação que vai te evitar de agir para não correr o risco de ser criticado. É melhor eu ficar aqui quietinha, de boca fechada, não dou minha opinião, não vou criar conflitos, ninguém vai estar aqui a me julgar, ninguém vai estar a me criticar, porque eu não consigo lidar com essa crítica, eu não consigo enfrentá-la. Depois nós podemos ter também, isso é um comportamento que pode aparecer, a autossabotagem. Então a autossabotagem, ela cria, né, decisões moldadas para agradar os outros. Não o seu próprio propósito, não a sua própria missão, não aquilo em que você acredita. Então você se sabota, se auto-sabota para conseguir lidar com esse medo.
A ansiedade social também ela pode aparecer. E ela é um medo de ser avaliado nas relações. Então, na minha relação com o outro, não é só o fato de ser observado, mas na minha relação com o outro, né? Eu tenho medo de que essa pessoa vá me avaliar, vá me julgar e vá me criticar. Então, eu desenvolvo essa ansiedade social. Qual o remédio? Muitas vezes é tentar o isolamento. Se nós perguntarmos, né? Tudo bem, eu entendi isso aí, mas eu me pergunto, e o que não é medo da crítica, né? O que não é medo desse julgamento? Tem uma atitude, né, que já apareceu nas outras lives, que é a da humildade. E muitas vezes a humildade e a autoconsciência, ela acaba sendo confundida e as pessoas têm essas duas características e não associam isso, aliás, associam isso ao medo da crítica, tá bem? Mas quando a gente reconhece as nossas falhas, quando nós temos humildade para perceber que tem determinadas coisas em nós que nós precisamos melhorar e que uma crítica muitas vezes vem para nos levantar e não para nos derrubar, ela não é medo, tá? Ela é apenas o modo como eu enxergo aquilo. Tá? Então, reconhecer as suas falhas, ser humilde é importante, mas isso é diferente de ficar paralisada pelo medo da opinião alheia. Tá? Ser humilde, ele significa considerar seus limites, estar aberto ao aprendizado. Eu sei até onde eu posso ir e a partir daqui eu preciso melhorar. A autoconsciência, ela é entender as suas emoções, os seus comportamentos e as áreas que você precisa melhorar. Porém, essas virtudes, elas não devem ser confundidas com o medo de agir, com o medo de se expressar. Principalmente quando esse medo é o que os outros vão pensar, né? Ele vai de encontro ao que as outras pessoas vão pensar de nós, tá bem? Lembre-se que o medo da autocrítica não é humildade, mas é um bloqueio emocional que te impede de mudar, de crescer, de entrar em ação. Receber um feedback positivo para o seu desenvolvimento, porque quando as pessoas fazem uma crítica construtiva, né, ela é para o nosso crescimento, ela é positiva. Mas quando você tem medo dessa crítica, você cria uma barreira que te impede até mesmo de ouvir. Eu tive situações de pessoas que, no processo de autoconhecimento, o maior problema que elas tinham dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, eu tive uma moça que era até numa equipa que ela, de uma certa forma, organizava, ela não conseguia ouvir as pessoas dizerem para ela que, olha, isso aqui não fica melhor desse jeito. Aquilo era para o bem de todos, mas ela não conseguia, porque ela via aquilo como um ataque pessoal. Tá? E aí, nós temos sempre que observar que o medo da autocrítica, ele pode coexistir com a timidez. Tá? Eles podem estar ali juntos. Mas nunca se esqueçam que ser tímido é um traço da sua personalidade. O medo da crítica, ele é aprendido e ele pode ser trabalhado, ele pode ser eliminado, ele pode ser transformado. Tá bom? Algumas confusões também que são feitas com o medo da crítica é em relação à crítica construtiva, né? E a crítica destrutiva. As pessoas confundem esse medo da crítica com a incapacidade de lidar com as críticas construtivas. Essas construtivas são úteis para o nosso crescimento. Eu entrei acima no tema, mas eu quero repetir para ficar bem claro, tá? Outra confusão é a autopreservação ou a autoproteção versus a insegurança. Quando eu sou seletiva
na aceitação de opiniões não é o mesmo que temer todas elas. Então, eu tenho a capacidade de ouvir o que a pessoa está a falar, avaliar se aquilo realmente tem sustentação, é válido, e a partir daí perceber que aquilo é uma crítica construtiva. Tem também a diferença entre o medo saudável versus o paralisante, não é? É normal nós termos o medo saudável. O medo saudável é aquele medo que é para nossa autopreservação, né? Então, ter cuidado com a opinião que as pessoas emitem, mas fazer com que aquilo ali seja positivo para a gente. O problema ele surge sempre quando isso impede o progresso. Gente, nós falamos sobre isso no primeiro, no segundo e no terceiro episódio. Equilíbrio. Tudo que acontece a nível de nosso pensamento, a nível de nossa reação, de nossas emoções, se ele for utilizado com equilíbrio, né? Se tudo isso for equilibrado de uma forma que seja para o nosso bem, não há problema de sentir. Quando algo passa a ser patológico, né? Deixa eu mudar um pouco aqui, vamos para o lado da psicologia, no sentido do que eu considero patológico, em termos de ciência, né? Quando há aqui uma caracterização de um transtorno, de algum tipo de dificuldade, de deficiência. Aquilo se torna ou é classificado como patológico quando aquilo atrapalha a minha vida. Então, tem pessoas que podem ter um transtorno, que podem ter um déficit, mas aquilo não atrapalha a vida delas. Porque elas conseguiram desenvolver estratégias para superar aquela dificuldade. Ou compensaram com outras habilidades. Percebe? Agora, a hora que a pessoa tem a vida paralisada por uma determinada característica, por uma determinada dificuldade que ela tem numa determinada área, aí nós tratamos como uma patologia, como algo que, se atrapalha, não pode ser bom. Agora, se não atrapalhar, a gente tem que ver como eu posso usar aquilo de uma forma positiva. E qual é a diferença entre o medo da autocrítica, né, e outras emoções e outras interpretações, como, por exemplo, a ansiedade social? A ansiedade social, ela é ampla, ela envolve o medo das interações sociais como um todo, em geral. Já o medo da autocrítica, ele é focado na avaliação negativa, específica. Então, a ansiedade social, eu tenho medo de tudo. Então, eu não interajo, eu não falo, eu não... A crítica negativa, ela está focada em algo específico. Então, é não emitir opiniões, ou... Nossa, eu tenho várias situações de pessoas que não iam a festas, porque eram avaliadas. Então, não adiantava convidar, ela não ia. Porque ela tinha medo que a roupa que ela ia vestir não ia ficar bem, as pessoas iam olhar para o sapato dela, ela tinha medo de encontrar alguém com roupa igual. Isso está paralisando a vida, não é saudável, né? A diferença também, há uma diferença também entre o medo da crítica com a autocrítica. A autocrítica, ela é interna e muitas vezes ela é ampliada por padrões pessoais elevados. Então, eu exijo muito de mim. Então, eu tenho uma autocrítica interna muito exacerbada, muito potencializada. Já o medo da crítica, né, ela é externa. Ela é baseada na percepção dos outros. Mas veja bem, na percepção que nós criamos do outro. Ou seja, eu imagino que o outro está pensando aquilo de mim. Que o outro está imaginando aquilo de mim. Muitas vezes nós temos medo de fazer coisas, de entrar em lugares, de achar que as pessoas vão me ver, vão me julgar.
Você entra, você sai, ninguém nem nota que você entrou, ninguém nem nota que você saiu. E a gente fica muitas vezes ali parada, né? Isso é muito normal na adolescência, né? Os jovens, por insegurança da idade e tal, é muito normal. Mas depois de uma certa fase de idade, a nossa segurança tem que estar acima desse tipo de medos, né? Que não são justificados, né? Então, nós temos que tomar cuidado para saber o que está dentro da faixa etária e o que já não é mais normal. Eu olho aqui estou olhando para o tempo, porque a semana passada eu passei muito do tempo estipulado. Então vamos lá. Então, quais são os principais tipos de medo para você conseguir identificar? Primeiro é o medo da crítica direta. E qual é a crítica direta? É aquela que surge de comentários ou feedbacks negativos. A pessoa fala para você, a pessoa te diz o que ela está a pensar. A pessoa interage com você e te critica. É isso, né? Então, ela está baseada nas interações reais, tá? Não é eu postar uma foto, não é eu colocar um vídeo, ficar achando que as pessoas vão pensar. Não, eu conheço a pessoa, ela está a falar comigo. E aí a nossa tendência é sempre fugir dos assuntos, tá? Tem pessoas assim. Não fala, não conversa, não... Porque eu tanto quietinha, eu me finjo de morta. E não tenho que lidar com as dores de depois assumir a pessoa que eu sou, aquilo que eu penso, as coisas das quais eu gosto, né? Tem o segundo medo, é o medo da crítica implícita, ou seja, é a sensação que você tem de ser julgado por olhares, gestos, comportamentos. A história da moça que não ia às festas, né? Era implícita. Qual foi o caso real que alguém te fez uma crítica? Não, as pessoas pensam. Mas como as pessoas pensam? Como é que as pessoas pensam? A gente ainda não lê pensamentos, né? Então não dá para eu imaginar o que as pessoas pensam, né? Ela tá ligada à minha interpretação subjetiva do fato. Ele não acontece realmente, ele não é real, mas eu ali enxergo, imagino, penso que aquilo está acontecendo. E o medo do julgamento antecipado, que é essa suposição de que os outros vão nos avaliar de uma forma negativa antes mesmo de eu agir. Eu tive um paciente que, por exemplo, ele não saía à rua. Ele não saía à rua. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né? Ele não saía à rua durante o dia, ele não gostava de se expor. Por quê? E aí nós vamos voltar lá em cima quando eu expliquei que muito desse medo está ligado a traumas e a críticas que nós recebemos constantemente durante uma época da nossa vida, às vezes infância, juventude, e depois nós carregamos aquilo como sendo de uma forma generalista, como se todas as pessoas elas fossem pensar e fossem avaliar a gente da mesma forma. Então, esse paciente ele não ia porque ele dizia que o andar dele era muito feio. Então, conforme ele saía à rua, ele sentia o olhar das pessoas, né? A olhar e achar, ai, que horrível, ai, que feio, anda torto, anda... Ele nunca se viu andando, mas ele acreditava que aquilo, né, que ele imaginava, né, era real. Isso, veja bem, isso nada tem a ver com alucinações nem nada disso, tá? São verdades subjetivas que nós criamos para nós, tá? Isso não tem a ver com nenhum transtorno mental. Às vezes a pessoa fala assim, imagina porque ele tem ele é psicótico. Não, não é. Simplesmente ele criou aquilo, as alcunhas, apelidos, né, as coisas que os jovens colocam nos outros, família mesmo contribui muito para esse tipo de sentimento de que eu estou sendo julgado, eu estou sendo... Isso muitas vezes nasce, né, a maioria, né, das nossas crenças limitantes. Eu acho que
99,9% delas nascem da nossa interação com as pessoas mais próximas, com as pessoas com as quais nós convivemos, não é? É muito difícil eu assumir esse tipo de medo por uma situação esporádica, por uma reação de uma pessoa assim. Não, é mesmo porque são pessoas que convivem comigo e que eu valorizo a relação. Hoje eu quero trazer uma história aqui, eu não vou falar da minha história. Hoje eu quero trazer uma história para que ela sirva de exemplo de como, independente da situação, da época, do momento, nós mulheres somos capazes de, quando não nos preocupamos com medo da crítica, fazer coisas maravilhosas. Eu digo sempre que nós somos mulheres comuns que fazem coisas maravilhosas. Por que mulheres comuns? Porque nós somos mulheres que muitas vezes, a mulher em si, né, ela muitas vezes passa despercebida. Não estou a falar aqui no contexto físico, não, estou a falar na nossa inteligência, na nossa capacidade, na forma como nós somos capazes de mudar muita coisa no mundo. Então, eu quis trazer hoje para vocês a história da Marie Curie. A Marie Curie, ela foi, né, e ela é uma pioneira na ciência. E ela mudou o mundo. Se alguém já conhece a história dela, eu vou aqui reforçar, tá? Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhá-lo em duas áreas diferentes, física e química, tá? É muito difícil, porque geralmente as pessoas se especializam numa área e recebem o prêmio Nobel naquela área em que é especialista. E ela ganhou em duas áreas diferentes. Ela viveu na virada do século XIX para o século XX, uma época em que a ciência era dominada por homens e as mulheres elas eram consideradas inaptas para a contribuição da ciência nesse tempo. As mulheres eram totalmente, era como se elas fossem desprovidas da capacidade de pensar, de criar, de serem responsáveis por algo que estava dentro do domínio masculino, ok? Então, por conta dessa descrença do talento feminino, a maioria dos cientistas, eles ridicularizavam a participação dela em estudos avançados e duvidavam da sua capacidade, a ponto de acreditar que o trabalho que ela apresentava era, na verdade, do seu marido, Pierre Curie. Mas isso não a bloqueou, isso não fez com que ela ficasse paralisada ou vendo o mundo passar. Apesar de tudo isso, a Marie, ela tinha um foco tão grande no seu propósito que ela não abriu mão de lutar por ele. E ela descobriu os elementos rádio e polônio, que são da tabela periódica, né? Quem estudou aí física, química. E ela criou, assim, uma base para o tratamento do câncer. Ela revolucionou a medicina moderna. Se hoje nós temos acesso a um tratamento para o câncer, para o cancro, é graças a Marie Curie. A persistência dela, além de abrir novos caminhos na ciência, né, ela provou que as mulheres poderiam participar dessa construção e também liderar áreas que eram dominadas somente pelos homens. A Marie, ela morreu a 4 de julho de 34, com 66 anos, vítima de uma anemia aplástica. E essa é uma doença grave causada pela falência da medula óssea, ou seja, a falência da medula ela faz com que o corpo não produza células humanas suficientes. Tá? E o mais absurdo é que esse sacrifício dela aconteceu, sacrifício no sentido de dar a vida por aquilo em que ela acreditava, né? Porque estudando depois tudo que ela fez, a hipótese é de que essa doença
foi resultado da exposição prolongada dela à radiação. Porque naquele tempo não se sabia os males, né? Que, na verdade, os perigos da radiação. E ela não usava nenhum tipo de proteção. Ela manipulava as substâncias radioativas sem qualquer proteção, carregava os frascos no bolso do avental, que tinha, né, as amostras. Ela colocava as amostras em gravetas, prateleiras, na sua própria casa. Né? Não só no laboratório, mas ela levava para casa e ali manipulava todas essas substâncias radioativas sem nenhum tipo de proteção. Por desconhecimento, claro, ela foi pioneira em descobrir esses elementos. E na época os riscos de radiação não eram nem imaginados. Essa exposição também lhe trouxe problemas de saúde, queimaduras, fadiga crônica, isso ao longo da vida, porque esse processo de estudo dela começou bem antes e durante um tempo ela continuou trabalhando com esse tipo de problema físico, mas ela nunca abandonou o trabalho que ela tinha se proposto a fazer. Foi a sua dedicação, foi o seu sacrifício que trouxeram, né, avanços que não dá nem para mensurar, não dá nem para medir, porque foram avanços para a humanidade, especificamente no campo da medicina, no campo do tratamento do câncer, que ataca muito e maioritariamente as mulheres, né? Então, além de desvalorizar o medo do julgamento, ela desafiou um sistema inteiro que duvidava do valor das mulheres, duvidava da sua capacidade. A sua decisão, a sua determinação mudou a ciência, abriu portas para gerações de mulheres cientistas e deu uma outra visão da capacidade das mulheres. É impressionante como antes de nós muitas mulheres fizeram coisas maravilhosas. E mulheres que, ao sair à rua, ninguém sabia quem elas eram. Tá? Eu quis trazer essa história hoje para vocês, porque eu acho que ela é motivadora. Né? Porque exemplos como estes nos fazem questionar, né? O que eu estou fazendo? Às vezes aqui, né? É o que eu estou a fazer, ou o que eu estou fazendo, né? Para alcançar o meu propósito, para me realizar, para realizar a minha missão. Né? Para quem quer conhecer melhor a história da Marie, tem um filme que é o Radioativo. Ele é de 2019. E é uma excelente forma de você conhecer a vida dela e esse período da vida dela, tá? E todas as vezes que eu entro em contato com essas histórias, eu penso sempre no questionamento que nós devemos fazer. O que eu estou fazendo? Qual é a minha parte na mudança do que está à minha volta? Porque essa mudança, eu estou a falar aqui de uma pessoa que fez essa mudança a nível macro, né? Então, mundo. Mas eu posso começar essa mudança dentro da minha casa. Eu posso começar essa mudança primeiro em mim, né? E eu já estou aqui no tempo máximo, então vou aqui dar uma corrida, tá? Eu espero que essa história tenha sido muito inspiradora para vocês, tá? Qual é a oportunidade de falar, né, sobre esse tema, né? É que quando a gente encara o monstro de frente, a gente o transforma em algo positivo. Então, eu reconhecer esse medo, ele vai nos ajudar, esse processo ele vai nos ajudar a aprender a lidar com as críticas construtivas e negativas e fortalecer a nossa confiança, tá? E superar esse medo ajuda a alinhar as nossas ações com os nossos propósitos, com os nossos objetivos. Enfrentar esse medo ajuda a enfrentar também o desconforto que promove a falta de coragem, a nossa falta de autossuficiência também. Nós podemos também transformar nossa vulnerabilidade em força. Nós podemos criar um impulso para o desenvolvimento pessoal. Tá?
Há modos errados de lidar com esse medo que não vai nos levar a nada, que é evitar a exposição, é se isolar, é fugir dos julgamentos, é impedir o crescimento através dessa exposição que vem da crítica, não é? E que pode nos trazer oportunidade, né? Errado é buscar agradar todo mundo. Ninguém agrada gregos e troianos, ninguém agrada todo mundo. Se você tentar fazer isso, você perde a sua identidade, você perde a característica que te define como ser humano único. Tá? Você pode ignorar o problema, que é isso, né? Me finge de morta, isso não existe, adio, não enfrento, não crio solução, fico ali parada no mesmo lugar. E essas abordagens, elas não eliminam esse medo, elas fortalecem, elas transformam o medo numa barreira ainda maior. Né? Tem jeito certo para lidar com isso? Tem alguns que você pode fazer e que vão te ajudar bastante. Reconhece esse medo, admite que ele existe, encara ele de frente, né? Reconstrói o que é essa crítica, entenda que as críticas são oportunidades, são aprendizados, fortalece a tua autoestima, e aí vamos lá no amor próprio também, né? Que trabalha a tua autoconfiança. Os teus valores também ajudam a diminuir a dependência da aprovação externa, porque você vai pensar que aquilo que você tem como base são os seus valores e são eles que importam. E com essas atitudes, o medo deixa de ser um obstáculo. Ele se transforma em uma evolução para o crescimento pessoal, tá bom? Então, vamos só recapitular aqui. O que te ajuda? Reconhecimento, identificar, oportunidade. Pergunta o que esse medo pode fazer para te ajudar. O que você pode aprender com a crítica. Tá? Encare o julgamento como uma necessidade que você tem de evolução, não uma ameaça. Né? Depois é o reconhecimento. Então, reconhecimento, oportunidade, autogestão. Reconhecimento, aceitar o medo como um ponto de partida, oportunidade, interpretar críticas como instrumento de aprendizagem e autogestão, manter o controle emocional em situações desafiadoras, tá bem? Olha, eu já estou aqui me encaminhando para o final, eu vou respeitar mesmo aqui no máximo uns 40 minutos. Quem tiver perguntas, coloca, que ainda dá tempo aqui de eu ver, tá? E responder, tá? Eu quero fechar apenas fazendo aqui uma pequena explanação, um pequeno resumo, só para a gente entender como esse tema é importante para nós, né? No universo feminino, no nosso universo, esse medo está profundamente ligado às expectativas sociais, culturais, que muitas vezes recaem sobre as mulheres. E ele pode se manifestar em diferentes áreas da nossa vida. E o problema não é o medo. Porque assim, o problema não é a pedra. Nunca é a pedra. Mas é o que eu faço com essa pedra. Eu posso tropeçar, cair e ficar ali. Eu posso desviar, evitar, sair e continuar o caminho, mas elas vão aparecendo e eu vou estar sempre desviando. Ou usá-la para construir o meu caminho, para pavimentar o meu caminho, tá? Às vezes, essas pedras, elas são autocrítica, elas são a crítica externa, né? E esse medo pode parecer um obstáculo que é intransponível. A questão central é que isso sempre vai existir. Vai existir sempre um comentário negativo, uma opinião que você não pediu, não foi solicitada, a sensação de que nunca você é suficiente para agradar todo mundo, tá? Mas a verdadeira questão aqui é como nós escolhemos lidar com esse medo. Ele não pode se transformar em algo patológico, numa doença. Ele tem que servir para a gente pular a etapa. Nunca se esqueçam que tropeçar naquilo que nos segura não é a solução. Então nós podemos desviar, esconder as nossas ideias, nosso verdadeiro eu, mas nós também podemos pegar essa pedra e usá-la como base para construir uma nova realidade para nós, tá bem? A crítica, ela pode nos ensinar resiliência, tá? Mostrar áreas onde nós nem percebíamos que nós éramos boas. Nós temos sempre que lembrar que nós temos muito mais coisas
abaixo, né, no nosso inconsciente, do que aquilo que está no nosso consciente. É o iceberg. Você, quando olha um iceberg, você vê ali um pedaço de gelo, mas aquilo não é nada perto do que está por baixo. E nós somos assim. Nós olhamos muito para esse lado negativo que está a aparecer, mas nós não procuramos fazer o nosso processo de autodesenvolvimento para ir buscar toda a ponta do iceberg que está submerso, que é muito maior do que isso tudo que a gente vê de longe, tá? Por isso, da próxima vez que o medo da crítica surgir, pergunte a si mesma: essa pedra está aqui para me impedir ou para me desafiar a crescer? Usa essa pedra para construir algo forte, sua confiança, sua determinação, sua fé em si mesma, sabe? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Nós temos um poder que nós não conhecemos. E está na hora de despertar e mudar. E como fez a Marie Curie, mudar o máximo que nós pudermos na nossa casa, na nossa sociedade, nas pessoas que estão à nossa volta, no nosso mundo. Tá bem? Eu vou ver aqui se tem alguma mensagem, se alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Eu já tinha falado para a Luana colocou aqui: bom dia, Marlene, obrigado por estas lives, tem sido muito benéfico para mim. Está tudo bem, obrigado mais uma vez, Luana, tá bom? Aí nós temos aqui os acenos, deixa eu ver. Beatriz, Maria João, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? É sempre um prazer. A Paula, a Dulce, a J Gamboa, se eu não me engano, da outra vez na primeira live, você disse que tinha entrado com o perfil do seu marido, foi isso? Eu me lembro que você falou na hora, eu li, depois eu tive aquele problema, perdi as mensagens, não consegui ler, mas eu acho que foi você, não é? Daí um ok para mim, se foi, para eu saber se a minha memória tá boa, tá bem? Obrigada também a Sandra pelo aceno, Rose, que está aqui também prestigiando, tá bom? Eu agradeço a todas vocês. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado valor para vocês. Uma coisa. Esta é a última live. Foi uma tríade, tá bem? Falei de 3 dores, tá? Vou encerrar com essas 3 dores. Agora, dezembro, todo mundo fica voltado para esse feriado maravilhoso, né? Que não é o significado que a maioria das pessoas comemoram, que é o Pai Natal, Papai Noel, né? Não é isso, né? Eu particularmente, independente do que digam, não é a data certa, é a data certa, não me interessa. Eu sempre comemorei o 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. E isso, para mim, é ponto. Olha aqui, ó, tá? Não me interessa a crítica. Eu tô colocando a minha posição, tá bom? É muito bom ganhar presentes, mas é muito bom a gente também lembrar de alguém que foi exemplo e deixou pra gente um exemplo de sacrifício, né? Porque nós, principalmente nós mulheres, né? Nós nos sacrificamos todos os dias, todos os dias. Por mais que a gente tente, a gente está sempre... nós temos pais, nós temos irmãos, nós temos filhos, maridos, enfim, a gente está sempre abrindo mão de alguma coisa para o outro. E isso não deixa de ser uma forma de sacrifício. E a pessoa que o maior exemplo de sacrifício foi Jesus. Não é? Gente, eu ficava aqui o dia inteiro falando com vocês, apesar de vocês não dizerem nada, tá bom? Eu encerro agora, volto em janeiro, vou fazer depois o anúncio das novas lives, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, curtam esse Natal, curtam os feriados, convivam com as pessoas que vocês amam e não tenham medo de ouvir a opinião delas a respeito de nada.
contraponha, se posicione, marque o seu território e diga: esse tipo de coisa não vai me atingir de forma negativa, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até janeiro. Tchau.